no vídeo de hoje nós vamos conversar por que os pregadores têm que falar gritando toda vez. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pastor Léo na área, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre por que os pregadores gritam tanto. Essa conversa começou lá no meu Instagram, quando eu fiz uma postagem perguntando pra galera o que mais incomodava elas durante um sermão. E acredite se quiser, o que mais eu recebi foi gritaria, quando o pregador grita, quando a galera tá gritando, quando o pregador começa a gritar, porque o pregador grita, fica gritando, e se você acha que eu vou criticar isso aí só porque eu tô brincando aqui, você tá muito enganado. Mas a gente vai trocar uma ideia inteligente sobre por que esse tipo de coisa acontece, como é que funciona, a razão disso tudo, e eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa nesse vídeo. E talvez, só talvez, quem sabe, talvez, você vá se incomodar um pouco se você for de algum determinado movimento ou outro, mas aí, meu irmão, tá na mão de Deus e vamos que vamos. A primeira coisa que a gente precisa entender, sempre que a gente for falar de algum movimento da igreja, é estudar o nosso país, porque a igreja não está desvinculada do país, não tem como. Como assim, pastor? Que parada nada a ver, que uma coisa tem a ver com a outra? Cara, tem tudo a ver mesmo, muito a ver, mais do que você imagina. Eu vou dar um exemplo aqui para que você possa dar um start, um estalo na tua cabeça e você falar assim, não é que ele tinha razão mesmo. Você concorda comigo de que, em regra, a maioria dos cristãos leem pouco a Bíblia, sejam eles católicos ou evangélicos, não é verdade? Por que crente ou católico lê pouco a Bíblia? Não é porque eles não amam a Bíblia. Não é isso não. Eles até amam a Bíblia, amam a Deus e tudo mais. A questão é que o brasileiro não tem hábito de ler. Se o brasileiro não tem hábito de ler, logo ele não vai ler, inclusive a Bíblia, que para ele, para o cristão, é o livro mais importante de todos que nós podemos ter acesso. Então, se uma pessoa não gosta de ler, naturalmente ela não vai ler a Bíblia. Pastor, mas o que isso tem a ver então com a gritaria do culto, etc e tal? O Brasil é um país que tem muitas massas e para que você conquiste as massas, uma técnica de oratória é o grito. E por mais que você não concorde comigo, é só você olhar os principais líderes políticos que nós temos, porque em seus discursos, em suas palavras, em suas palestras, eles geralmente gritam. Você pode ser a favor ou não dessas figuras, mas eles são grandes líderes políticos. E eu vou dar um exemplo aqui dos principais líderes do momento, que é sempre o Lula e agora o Bolsonaro. Que foi pra rua para derrubar o regime militar na campanha das diretas. Que tenha autoridade e tenha posição, tenha altivez. O discurso na parte de gritaria, ele traz responsabilidade, ele traz temor, ele traz medo, reverência. Pô, esse cara tá falando alto, ele tá com raiva porque ele tá indignado. Então ele faz sentido tá gritando, ele tem razão por tá gritando, tem um contexto. As pessoas compram essa ideia. Muitas vezes a pessoa tá gritando de se conserta, volta para a presença de Deus e não sei o que, vigia. Ou então está declarando uma palavra de milagre. Deus vai operar milagres na tua vida e vai acontecer, o céu vai descer e tal. É autoridade. Todavia, em regra, cabe sim as suas exceções, mas em regra, as pessoas que gritam mais são pregadores envolvidos em comunidades mais simples, mais humildes. Ou seja, quanto maior o nível intelectual daquela igreja, menor a capacidade e a condição e a possibilidade, digamos assim, de ter gritaria. É possível que tenha? É possível. Tudo nesse mundo é possível. Mas, em regra, quanto mais humilde, quanto menos instrução intelectual tiver uma comunidade, maior a tendência daquele pregador gritar naquela igreja, naquele culto, onde ele estiver. É claro que existem igrejas que têm perfis muito bem estabelecidos, como por exemplo a Batista, a Presbiteriana, algumas, não todas, mas algumas comunidades, enfim, igrejas que não gritam, sobre quase circunstância nenhuma. Então esse tipo de denominação, independente de onde estiver estabelecido, eles não vão gritar. Agora, existem igrejas pentecostais que é o seguinte, meu irmão, quando a igrejinha é mais distante do centro, o grito é mais alto. Vai chegando perto do que normalmente eles chamam de sede, vai chegando perto da sede, o barulho já é menor. Eventualmente vai ter um gritinho, porque está no DNA, mas é muito diferente do que as mais afastadas. Existem grandes pregadores no Brasil que eventualmente eles dão uns gritinhos durante a palavra e cabe muito bem e dá certo. Estigmatizar que o grito é um recurso ruim
Eu não teria coragem de fazer isso. Pelo contrário, como pregador da palavra, como uma pessoa que já pregou milhares de vezes, e quando eu falo milhares, é milhares mesmo, já preguei milhares de vezes, eu sei que eventualmente um grito, não é meu perfil, mas eventualmente uma coisa mais enérgica pode dar sim complementação àquilo que está sendo pregado, né? Não dá para falar a pregação inteira gritando, aí realmente é outro extremo. Mas nós temos grandes pregadores no Brasil que eventualmente gritam. Hoje, os pregadores que mais me inspiram, eles realmente não gritam. Realmente, eles não gritam, que é o Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Tiago Brunet, Luciano Subirá, e tem um montão, não vou falar todos aqui, senão vai ficar faltando um outro, mas são pessoas com mensagens bem cadenciadas, do início ao fim. Mas ainda assim, eventualmente pode ter uma frase, uma palavra mais enérgica. A questão que o que mais aconteceu lá no meu Instagram, aliás, se você não me segue lá no Instagram, eu vou dar um grito aqui. Aí eu vou gritar, bicho, eu vou dar um grito aqui. Conteúdo diário, normalmente é mais de um, e além dos stories, enfim, coisa boa, coisa inteligente, coisa para você salvar, e quando você for levar uma palavra, uma saudação, ou for estudar a Bíblia, você pode consultar aí, porque tem muito material bacaníssimo lá, tá? Então, para deixar claro o meu posicionamento quanto a isso, inclusive tentar te estimular a pensar de alguma forma parecida, pra gente ter uma vida equilibrada. Fé equilibrada é o segredo, pessoal. Fé equilibrada. Nós somos aqui da comunidade da fé equilibrada, beleza? Tamo junto? Tamo junto? Beleza. Então, ó, equilibradamente, já deixa teu like aí se você não curtiu até agora, hein, meu amigo? Senão eu vou dar um berro aqui de novo, vou dar uns gritinhos aqui hoje. O mais importante na pregação é você manter a integridade da revelação da palavra de Deus para a humanidade. A maneira que você vai expor é muito pessoal. Tem alguns que têm uma pegada mais humorística, né, que é o caso do Cláudio Duarte, ele fala, muitas vezes ele corrige, ele exorta num tom de humor, as pessoas riem, mas estão aprendendo muito. Tem o Dave Leonardo, que ele já prega uma palavra de evangelismo para resgatar as pessoas, o próprio Tiago Brunet, que prega de maneira com que as pessoas fiquem melhores no seu desenvolvimento pessoal, usando o exercício da fé, da palavra de Deus, o próprio Nicodemos e o Hernandes Dias Lopes, que são teólogos profundos, mestres em teologia. Nós temos muitos pregadores que são excepcionais no que fazem, e todos esses que eu citei aqui, eles são muito diferentes uns dos outros, mas o mais importante, acima de tudo, é sempre manter a integridade da palavra de Deus. Essa história de tirar do contexto, aí, meu amigo, é aquela história, texto sem contexto é pretexto. Isso é um perigo, isso é um absurdo, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E já que o assunto é esse, eu não podia deixar de falar. Se você quer aprender a pregar, se você quer, através de uma leitura, saber montar um sermão, entender quais são os tipos de abordagem que você pode falar, como que você vence timidez, como é que você desenvolve a sua oratória e tudo aquilo que envolve a questão da pregação, eu te convido a clicar no link que está aqui embaixo para você conhecer o meu e-book. Lá eu te ensino passo a passo em como se transformar num grande pregador da palavra de Deus. Então as pessoas às vezes se preocupam, reclamam da gritaria, mas se o camarada estiver gritando, mas dentro da Bíblia, eu prefiro muito, 1000 vezes mais do que uma camarada que fala: queridos, senhoras e senhores, boa tarde, excelentíssimo Senhor Jesus, excelso, poderoso Deus, manifeste-se a tua graça e dar-se-vos-á sobre nós o teu maná. E fala assim bonitinho, numa cadência legal, só que tá falando heresia. Aí gente assim eu não engulo, tá entendendo? Então o desequilíbrio às vezes não é na pontualidade do tom da voz da pessoa, mas é no nível de firmeza e fidelidade à palavra que ele está pregando. Percebeu? Pegou? Deu para entender o que é mais importante? E eu fiquei ali vendo a galera preocupada com a gritaria. Eu falei, beleza, eu até concordo com que gritaria demais é ruim. Pouquíssimas pessoas ali foram no cerne da questão, que era justamente a integridade maculada. Então, quando você tem a palavra desvirtuada, é o grande problema do sermão, na minha opinião. E na sua opinião, você acha que gritaria demais atrapalha mesmo? Você gosta? Você é indiferente? Você se importa mais com o conteúdo do que da maneira que é exposto? Fala aqui nos comentários. Se não gostou disso que eu falei, quiser me bater, me bate aqui nos comentários. Tamo junto. O importante é a gente conversar, tá bom? Um beijo no coração. Forte abraço.